Anjos são seres celestiais e espirituais que servem como ajudantes ou mensageiros de Deus. Geralmente têm auréola, asas de ave e possuem uma sublime beleza, emanando forte brilho. Por vezes são representados como uma criança por sua inocência e virtude. Os relatos bíblicos contam que os anjos muitas vezes foram autores de fenômenos milagrosos e acredita-se que uma de suas missões é ajudar a humanidade em seu processo de aproximação a Deus. A maioria das tradições religiosas aceitam a existência deles. Neste vídeo, vamos conhecer as classes de anjos segundo relatos bíblicos e históricos. Serafins. Isaías relata que, quando foi chamado por Deus para ser profeta, teve uma visão aonde Deus surgia sentado em seu trono e em volta dele haviam serafins que proclamavam a glória e a santidade do Senhor. Esses anjos tinham 6 asas, 2 cobriam o rosto, 2 cobriam os pés e 2 usavam para voar. O profeta relata que temeu a sua morte por ser impuro ante aquela visão. Então um serafim trouxe uma brasa tirada de um altar e tocou a sua boca, tornando-o livre de seus pecados. A origem da palavra serafim está relacionada com fogo e purificação. Essa classe de anjos é a que está mais próxima do Altíssimo, o adorando e o exaltando, além de serem agentes de purificação, levando os homens para mais perto de Deus. Querubins. Os registros desses seres sugerem que eles possuem formas humanas e animais. A primeira menção bíblica de querubins está logo após a expulsão de Adão e Eva do Éden. Deus pôs alguns deles para guardarem a árvore da vida. Nos tempos de Moisés, Deus indicou que a Arca da Aliança fosse feita com a imagem de 2 querubins na tampa. Além disso, a imagem dessas criaturas adornava várias partes do templo, sugerindo que eram figuras bem conhecidas entre o povo. O profeta Ezequiel escreveu sobre uma visão onde lhe surgiu 4 querubins. Cada querubim tinha 4 rostos, um rosto humano, um de leão, um de boi e outro de águia, além de 4 asas, mãos humanas e pés como bronze. Sua aparência geral é humanoide e brilham como brasa. A forma como se manifestaram ao longo da história sugere que esses anjos têm função de guardião, protegendo a glória de Deus e sua divindade. Tronos. São anjos com aparência bem distinta. Segundo Ezequiel, os tronos reluzem como uma pedra preciosa e todo seu corpo e asas são repletos de olhos. Possuem aspecto de 2 rodas, uma dentro da outra. Na mesma visão, o profeta relata que esses seres andavam sempre junto aos querubins, os seguindo aonde quer que fossem. Apóstolo Paulo menciona esses anjos em um de seus escritos, como sendo parte da criação divina. Por sempre aparecerem associados a outros seres celestiais, os tronos simbolizam autoridade e humildade. Dominações. As dominações, ou domínios, também foram mencionados por Paulo em seus escritos. Porém, Pseudo Dionísio, um autor que viveu no século I, trouxe mais detalhes sobre essa classe de anjos. Sendo os responsáveis por organizar e ordenar as tarefas dos anjos da hierarquia inferior, os domínios são agentes de integração entre o mundo espiritual e imaterial, além de intervirem em conflitos urgentes. Acredita-se que eles tenham forma humana, sendo muito próxima da representação angelical mais comum, com asas e beleza indescritível, além de portarem cetros de autoridade. Virtudes. Classe de anjos responsável por operar milagres no mundo e reger a ordem do universo. As forças da natureza estão sob o seu domínio. Esses anjos buscam inspiração na fonte de todas as virtudes para assim transmitir os seus dons aos outros anjos subordinados. Associados com os heróis, pouco se sabe da aparência desses seres. Eles aparecem na carta de Paulo aos Efésios, na mesma hierarquia dos domínios e potestades.
são responsáveis por executar as grandes decisões no governo universal. Carregam consigo a memória da humanidade e tudo que diz respeito à intelectualidade, ciência, política, filosofia, religião, ética e ideais. São extremamente poderosos, sendo muitas vezes representados com espadas de fogo. Principados. Aparecem na mesma ordem de anjos e arcanjos. São seres que estão mais próximos da humanidade e andam entre nós. Os principados são responsáveis por guiarem cidades e países, trazendo mensagens de Deus às mentes dos governantes das nações. Surgem usando coroa e cetro em mãos, simbolizando a autoridade. Arcanjos são as figuras mais conhecidas ao longo da história. Os arcanjos possuem nomes próprios e acredita-se que existam 7: Miguel, Gabriel, Rafael, Uriel, Baraquiel, Jegudiel e Salatiel. Gabriel foi quem anunciou que Maria seria a mãe de Jesus, uma das histórias mais famosas da Bíblia. Ele também apareceu para contar sobre a gravidez da esposa de Zacarias. Miguel liderou a batalha contra Lúcifer e o expulsou do céu. Os dois também se encontraram em outro episódio, onde disputaram pelo corpo de Moisés. Os arcanjos são o elo entre os principados e os anjos de hierarquia inferior. São responsáveis por anunciar missões importantes aos humanos e possuem autoridade para guerrear contra as forças do mal. Também são representados em figura humanoide, geralmente portando armadura e armas de guerra. Anjos. Aqui estão os anjos mais comuns e os que mais se aproximam da humanidade. Podemos dizer que estes estão entre nós em grande número. Eles protegem e guiam os homens às leis celestiais, além de aguçarem a nossa intuição quanto aos perigos. Os relatos dizem que eles podem operar milagres, aparecem em diversos lugares, podem assumir diversas formas, e na Bíblia há relatos que eles também podem consumir sacrifícios com fogo. Acredita-se que os animais possuem a capacidade de vê-los. Há ainda a classe dos anjos caídos, porém esse tema ficará para um próximo vídeo. E você? Já teve uma experiência sobrenatural e sentiu que seu anjo da guarda estava por perto? Já se sentiu numa situação perdido e obteve provisão divina a ponto de acreditar que um anjo o ajudou? Já sentiu uma presença que o emocionou de maneira inexplicável? Não deixe de compartilhar nos comentários. Deixe seu like para ajudar no crescimento do nosso canal e não deixe de se inscrever. Até breve.